Fala galera do segundo ano, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aulinha, né? Nossa aula de geografia, e a partir de hoje nós vamos dar uma ênfase, né, à estrutura econômica do Brasil. São duas aulas previstas, uma para a indústria e uma para a agropecuária. Então, aquilo que a gente já viu, né, em aulas passadas, em que trabalhamos estrutura industrial e agropecuária em matéria global, né, aquilo que a gente já pontuou, nós vamos pontuar rapidamente, certo? E nós vamos dar um enfoque para, né, a nossa industrialização e a nossa agropecuária, as características peculiares delas, né, nessas duas aulas dessa semana, ok? Então, nós vamos, né, rapidamente abordar a formação, né, a evolução ou involução, se nós podemos aí, né, trazer um pouco para os dias atuais, né, pensando em indústria no Brasil. Nós não passamos por um bom momento, né, em matéria industrial, mas dá uma ênfase sobretudo no processo de desconcentração que ela vem passando desde os anos 90, ok? Então, como eu lanço para vocês no segundo tópico, em geral, nós podemos afirmar que a nossa indústria ela é volumosa, ela é complexa e ela é um pouco oligopolizada, né? Então, nós somos um país considerado para o mundo industrial, apesar das nossas limitações, certo? Então, nós somos um país que não tem ali a tradição de desenvolver tecnologia. Então, nós somos um país que muitas vezes importamos tecnologias. Nós não temos uma estrutura montada como, né, Estados Unidos, Alemanha, Japão, né, tem. Então, nós dependemos muito ainda, né, no caso de desenvolvimento tecnológico, nós temos ainda a dependência da ação do Estado, que financia, né, fomenta pesquisas em universidades públicas. Então, só tem começado nos últimos tempos uma relação mais próxima entre mercado e universidade, mas isso se restringe apenas, né, para as ciências exatas, ok? E também as biológicas. Então, feita essa apresentação, né, podemos, né, falar aqui que o Brasil é um país não desenvolvido, só que é um país industrializado, certo? Dentro da divisão internacional do trabalho, né, o Brasil, ele nos últimos tempos, ele tem se reprimarizado, né? A nossa pauta de exportações ela está muito voltada, né, para novamente os primários, assim como foi na nossa colônia, enquanto fomos uma colônia, ou enquanto nós éramos um império, nós éramos um grande fornecedor de primários para o mundo, ok? Isso mudou um pouco na metade do século passado até o final do século passado, em que o Brasil chegou até a exportar mais, né, manufaturas do que produtos primários. Nos últimos 10 anos nós temos nos reprimarizado. A nossa indústria depende muito do nosso mercado interno, e a nossa indústria, né, ela meio que capenga, ela necessita de um upgrade, né, nessa linguagem, esse termo moderno, né, de uma modernização estrutural, tá certo? Então, essa é uma urgência atual da nossa indústria. Pensando a formação
da nossa indústria, né, localizando na história, houve um surto industrial na década de 1860, né? Vocês aprendem isso em história e cita-se a figura do Barão de Mauá, mas como usei o termo surto, foi algo que durou pouco tempo e não teve continuidade. A nossa indústria realmente ela começa, né, a ganhar força e ganhar importância na economia a partir, né, do século XX, com a Primeira Guerra, mas sobretudo, gente, sobretudo a partir do segundo terço do século XX, com o governo varguista, né? O governo varguista ele foi fundamental porque ele tinha um projeto, né, de diversificação da economia nacional. E esse projeto político-econômico tinha o Estado, então marquem atenção a isso, tinha o Estado como um ator protagonista. Então, nós aprendemos o ano passado lá, né? Estado liberal, Estado intervencionista. Então, esse Estado foi intensamente intervencionista, certo? Então, isso se inicia com o JK. E, sendo assim, né, nós nos industrializamos, historicamente nós nos industrializamos, mas sempre nós, né, dependemos do quê? Né, de insumos, de certos elementos que fazem parte do processo de produção de um bem, né, de tecnologia e dinheiro, certo? Então, enquanto o Vargas esteve no poder, o Vargas tinha um projeto nacionalista de economia, de desenvolvimento econômico, e ele se voltava para recursos nacionais, privados e públicos, ok? Então tinha todo um debate que vocês aprendem aí na história de abrir a economia, né, para o capital internacional, e Vargas sempre foi muito cauteloso, né? Existia uma ideia de se você fizesse isso, você estava entregando a sua economia para setores estrangeiros. Então foi todo um choque, né, entre setores mais nacionalistas e setores mais liberais. Então essa é a narrativa que está posta na nossa história do século XX, de Vargas para frente, ok? E até hoje nós estamos nessa situação, né? Nós assistimos o jornal e desejamos que a nossa bolsa de valores ela sempre feche em alta com investimentos, mas muitos investimentos, né, nem sempre são para a produção, são investimentos especulativos. E aí não vou querer entrar nessa seara, porque é uma seara bastante complicada, mas nós sempre desejamos que empresas estrangeiras se instalem no Brasil para produzir, né, para gerar emprego, para gerar renda. E aqui uma foto bacana, uma foto de Kubitschek, quando da abertura da fábrica da Volks em São Caetano do Sul. Eu acho que Volks é São Caetano do Sul a sua fábrica. Se ainda essa fábrica existir, ela é em São Caetano do Sul. Então, no século XX, a partir do governo Vargas, né, nós estamos dando saltos qualitativos de desenvolvimento industrial, certo? Porque, gente, de 1870 a 1930, nós éramos um país que produzia o quê? Bens de consumo não duráveis, tecidos, bebidas, comida industrializada, bebida industrializada. É só a partir, né, de 1930, né, com esse novo projeto que a gente chama ele de desenvolvimentista, ou que vocês também, né, vou colocar aqui, ou que vocês também escutam essa expressão, substituição de importações, é que nós vamos ter um salto qualitativo.
industrial, nós vamos passar, né, a produzir aço, nós vamos passar a produzir carros. Então nós vamos já trazer uma complexidade para nossa indústria, para nossa estrutura industrial, tá certo? Então, mas eu gostaria que vocês, né, entendessem, tomassem nota do seguinte: sempre foi uma industrialização com o Estado como um ator protagonista. É o Estado financiando, né? É o Estado sendo empresário, né? Se a gente pegar a Petrobras, é uma empresa estatal, a CSN é uma empresa estatal, a Vale era uma empresa estatal. Só que, né, nessa transição do Getúlio para o Juscelino vai acontecer uma coisa importante de se tomar nota e que vocês também, né, aprendem em história. O Juscelino ele já vai trazer uma abertura, uma flexibilidade para a instalação das indústrias e para a remessa de lucro. Além disso, o Juscelino vai contrair muito empréstimo do exterior para reemprestar para os industriais aqui brasileiros. Isso é um problema, porque se você contrai um empréstimo do exterior, né, você contrai numa moeda forte. Então vamos supor, se eu, Samuel, empresto hoje $1.000 de um banco americano, de um banco dos Estados Unidos, e nós vemos todo dia a nossa moeda derretendo no jornal. Não significa que as parcelas elas vão continuar em moeda forte. Significa que se houver inflação, se houver desvalorização cambial, né, a minha dívida só vai aumentar. É o que nós vemos aí com os clubes brasileiros que precisam pagar, né, por direitos de atletas, só que eles fizeram num momento que o dólar era 2, em 2013 o Cruzeiro contratou um jogador, o dólar era 2,30, 2,20, 2,10, né? E hoje o dólar está perto de R$6, está 5,45, 5,50 ontem. Tá entendendo? Então, se você contrai um empréstimo em moeda estrangeira, é um problema se a sua moeda desvalorizar. Se a sua moeda valorizar, beleza, você vai pagar menos, ok? Então, com o Kubitschek começa, né, esse costume, né, dos governos até o governo militar, até os anos 70, de atrair investimento, de atrair dinheiro para depois reemprestar para os empresários, para o pessoal daqui. Então, isso gera endividamento externo. Tá certo? Gera endividamento externo e se você tem inflação, né, a sua dívida cada vez aumenta. E sendo assim, se torna mais difícil para o Estado pagar. Tá certo? Então aqui algumas imagens, né, da fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, né, durante o governo Vargas. Aqui a imagem de Vargas, né, com a mão suja de petróleo, da fundação da Petrobras. Então, nesse período, o Estado teve um papel, né, essencial, porque ele emprestou, ele financiou, ele dirigiu. A partir das suas economias, o Estado preencheu vazios. Nessa época, né, hoje existe uma narrativa uma narrativa que ela é neoliberal, de que o mercado tem que atuar mais, que o mercado tem que ter mais espaço. Mas o problema, meus caros, nessa época é que não existia ninguém no mercado com recurso para investir em grandes empreendimentos, como foi investido, né, na construção de uma CSN, de uma construção de uma Vale do Rio Doce, de uma construção de uma Petrobras. Então, o retorno financeiro, ele demorou a acontecer. Então, foi muito importante o Estado ter preenchido esse vazio da nossa economia. Então,
né? Acho que é importante a gente pontuar para a gente não entrar numa narrativa meio superficial das coisas, né? Então o Estado ele atuou desde a infraestrutura básica até a produção, né? Então gerou a partir dessa época inúmeras empresas estatais, né? Então o Juscelino, como eu disse, manteve esse Estado interventor e aprofundou, né, a nossa abertura. Então ofereceu atrativos para que as indústrias se instalassem aqui, né, de remessa de lucro, né? Tínhamos uma mão de obra barata, tínhamos um câmbio interessante para exportação, né? Então um mercado consumidor em expansão, né? Então cada vez mais o mercado consumidor brasileiro foi aumentando da década de 30 à década de 70, né? E isso, o Brasil se tornava um país atrativo para o mundo, né? E esse tipo de modelo de Estado, esse tipo de modelo de economia, ele foi até os anos 70 no governo militar. E aí nós vamos ver que a partir daí houve um refluxo. Veja aqui imagens, né, de um parque de um parque da Volks com peruas estacionadas, peruas que tinham acabado de ser produzidas. Aqui um parque têxtil. E aqui, né, os grandes centros urbanos que eram um reflexo disso, com a economia em expansão, com a indústria em expansão, com a oferta de empregos. Isso atraiu pessoas, isso fez com que a nossa urbanização explodisse, né? Então a gente trabalha, né, em aulas sobre urbanização, que o crescimento em grandes cidades da América Latina nesse período ele foi assustador, né? Ele foi um crescimento muito grande e infelizmente ele foi um crescimento, né, nem sempre planejado. Isso gerou inúmeros problemas sociais dentro do espaço urbano brasileiro, certo? E aí, né, em alguns anos, nós tivemos aí crescimentos desde o governo JK, Getúlio, crescimentos da ordem de 7%, 10%, até 1973, né, com crescimento na casa de 10%. Depois dali, né, nós temos uma queda bastante grande do nosso crescimento econômico. Então, o ápice, né, foi aí a expressão do general Médici, que era o presidente do Brasil no período ditatorial, que disse, né, ninguém mais segura esse país. O declínio desse modelo, esse é um ponto que a gente tem que ficar bastante atento para entender o porquê que nós passamos, né, a trilhar um caminho difícil a partir do final dos anos 70 até os anos 90, mais ou menos, né? Nós passamos por um período bastante difícil, de baixo crescimento econômico, de muita inflação. Então, uma vez mais, eu chamo a atenção, né, pensando o meu segundo ano do Colégio Anjo da Guarda, né, para que quem não viu, que vejam aquela aula do Etapa, né, sobre os conceitos de economia, né, porque eles são importantes. Nós não podemos parar a aula para ficar explicando o que significa esse conceito, o que significa o outro conceito, tá? Então, o ocaso desse modelo, o declínio desse modelo, ele foi nos anos 70 a 80. Então nós tínhamos uma conjuntura, um elemento desencadeador da crise foi a famosa crise de 73, de 1973, da guerra do Yom Kippur, em que os países árabes que tentam, né, invadir Israel, eles acabam perdendo o conflito, né? Israel sempre teve apoio do Ocidente e a retaliação, né, dos países árabes foi
literalmente embargar o petróleo para países do Ocidente ou diminuir muito a produção. O petróleo era essencial, isso vai gerar uma retração econômica muito grande, né? O nosso país já estava com uma inflação assustadora, então nós vamos ter retração econômica, inflação, o nosso estado sobrecarregado, sem capacidade de manter esse modelo em funcionamento, porque, como nós falamos, né, o capitalismo industrial ele demanda que sempre as empresas estejam se modernizando, né, sempre estejam investindo em tecnologia para produzir mais em menos tempo. Então nós tivemos uma parada disso. Nós não tínhamos mais recursos porque o Estado estava de mãos atadas para poder continuar financiando, comprando, né? Enfim, o que aconteceu? Com o tempo, a nossa economia para de crescer, o consumo diminui por conta, né, do desemprego que surgiu algum desemprego que surgiu essa época. Então, nós vamos ter com o tempo a nossa estrutura industrial ficando meio que obsoleta, né? Ficando meio que sucateada. Então, isso aconteceu do meados dos anos 70 até o final dos anos 80. Ou seja, né? Esse contexto, repito, com desemprego, com inflação, com pouca capacidade de investimento, e aí a questão que se colocou é: o que nós vamos fazer para poder mudar essa realidade econômica do Brasil, certo? E justamente é nessa época que nós vamos ter a nova ordem mundial estabelecida, né? O predomínio do capitalismo, o predomínio de uma filosofia econômica neoliberal. Então, a partir do famoso consenso de Washington, a diretriz oriunda dos Estados Unidos era, né, os estados têm que se abrir, empresas estatais devem ser privatizadas, né? O Estado ele não pode ser um ator econômico, ele é ineficiente, ele é gastão, né? A política, né, gera corrupção, né, inépcia, ok? Então, toda aquela história do estado mínimo, da abertura comercial, da privatização das empresas, certo? A chamada desregulamentação, a privatização e a abertura, né, econômica dos países. Então isso vai se dar, pensando presidentes, vai ter uma intenção de abertura com Collor, mas de fato quem vai iniciar esse projeto, quem vai inserir o Brasil dentro da nova ordem mundial é o presidente Fernando Henrique Cardoso, né, que vai privatizar algumas empresas, que vai quebrar alguns monopólios, né? Então nós vamos ter uma abertura comercial e dentro do governo do final do governo Itamar, com o Fernando Henrique como ministro da Economia, foi lançado o Plano Real de equilíbrio da moeda e da criação de uma nova moeda para visar o quê? Para combater a inflação, certo? Então nós vamos ter a formação de uma nova realidade econômica. A abertura fez com que algumas empresas fossem compradas. Compradas por quem? Por empresas transnacionais. Em aulas passadas que eu citei a telecomunicação, eu disse que no nosso estado existia uma empresa estatal que fazia o serviço. Essa empresa foi vendida, né, pela Telefônica. A Telefônica comprou e a Telesp virou apenas uma agência reguladora, ok? Então, nessa abertura comercial, algumas empresas vão ser compradas e outras empresas, pessoal, atenção, elas vão sair de cena, porque elas não conseguem competir. Quer ver como que vocês vão aprender isso? Que eu sei que é um pouco difícil. Eu vivi essa época. Em 1994 eu tinha 16 anos. E foi por essa época que eu comecei a tomar minhas cervejinhas. E a gente ia no mercado e a gente
via não só marcas nacionais, mas nós começávamos a ver aquelas marcas internacionais que nós víamos em propagandas de jogos da Europa ou dos Estados Unidos, Budweiser, né, na NBA, né, Heineken, não sei se Heineken tinha naquela época, mas tinha outras cervejas, Birra Moretti italiana, né, algumas cervejas alemães, algumas cervejas belgas. Então o que a gente fazia? O preço da cerveja era o mesmo, né, de uma Skol e de uma Budweiser. O que a gente comprava? Comprava a estrangeira, porque a gente sabia que era famosa. Então muita gente fez isso, mas com outros produtos, né? E muitas empresas brasileiras quebraram. Franca tinha uma fábrica de tênis chamada Dharma. Quando aconteceu a abertura quebrou essa fábrica, porque ela não conseguiu competir, né, com o preço dos produtos, né, dos estrangeiros, porque houve uma abertura comercial para tentar fazer com que a moeda ficasse sempre estável, certo? Então, é um exemplo que vocês podem levar para outros produtos. Outra coisa importantíssima, é a partir dos anos 90 que nós vamos ter o início da desconcentração industrial brasileira. Então, se é uma desconcentração, é uma negação da concentração. Antes, a indústria brasileira estava concentrada muito num triângulo. Olha aqui nesse primeiro mapa grande. BH, São Paulo, Rio, né? As regiões metropolitanas de BH, Rio de Janeiro e São Paulo. Só que com o tempo, galera, isso é uma tendência internacional. Grandes cidades, grandes polos comerciais, cidades globais, com o tempo elas vão ficar muito caras. O que vai acontecer? As indústrias elas vão procurar lugares, né, que os fatores de produção vão ser mais atraentes. Só que lógico, você não pode montar uma fábrica no meio da Amazônia sem ter uma estrutura, sem ter uma mão de obra, sem ter energia. Então esse processo ele começa, né, a partir do interior de São Paulo. E veja, né, esse eixo aqui e esse eixo aqui. É um eixo que passa pelas grandes cidades do nosso interior, desde Campinas, Jundiaí até São José do Rio Preto. E o que tem, né, no caminho até essas grandes cidades do interior paulista, né, ou cidades importantes do interior paulista? Universidades, centros técnicos de formação de mão de obra. Então, isso foi importante para poder descentralizar as indústrias, para que as indústrias pudessem, né, se instalar não só em áreas densas, áreas centralizadas, áreas de alta densidade urbana. Então, isso foi acontecendo em várias áreas do nosso país. Veja aqui nesse quadro, nessa estatística, como que a produção industrial por estado ela muda. Ó. Em São Paulo, ela sai de 57% para 40%. Né? E isso, com certeza, talvez diminuiu mais ainda hoje em dia. Né? No Rio de Janeiro, de 15% para 7,9%. O Rio já foi um estado industrial, hoje ele é um estado pouco industrial. Lógico, nós vamos ter ainda a CSN, nós vamos ter a Petrobras no Rio, né? Algumas sucursais da Petrobras, então que aí representa a produção industrial, mas, né, em diminuição. Então outros estados estão se tornando atrativos. O centro-oeste do Brasil está se tornando atrativo. O sul do Brasil atrativo. Por quê? Por conta da vizinhança do Mercosul, certo? Então o Mercosul ainda é, e isso é um ponto muito importante, né, um dos grandes mercados internacionais para nossos produtos. Por quê, gente? Grandes países do mundo não querem comprar nossos industrializados. Da China, por exemplo, a China não compra nossos industrializados, nós é que compramos coisas deles industrializadas, certo? Então nós temos que vender para os nossos vizinhos. Então por isso que o Mercosul é importante para a nossa indústria,
certo? Quanto menos integração com os países da região, mais a nossa indústria vai sentir. Outros motivos que explicam essa desconcentração industrial, né? O valor da mão de obra, o salário dos trabalhadores no interior, né? A possibilidade de mais transportes, doação de terrenos, uma carga tributária menor, que é o ICMS, e aí nós vamos ter uma guerra fiscal, né? Porque muitos estados chegam até a zerar o ICMS. Os sindicatos novos são menos atuantes comparados com os mais antigos, como o do ABC. Então, o ABC, né, o ABCD aqui do estado de São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, são lugares que tinham ali uma imagem muito forte de sindicalismo. Isso quase não existe mais, tá certo? Então, os sindicatos estão perdendo muita influência nas negociações ultimamente. E a questão do Mercosul que eu falei, né? Então, nós não temos nosso Vale do Silício, mas nós temos alguns tecnopolos importantíssimos, que são os centros tecnológicos que vão desenvolver tecnologia, que vão gerar mão de obra qualificada, ou acadêmica, ou técnica, tá? Então, eles são indispensáveis para que esse processo possa acontecer, certo? Então, eles vão representar, né, a possibilidade de nós dependermos menos do exterior. Então, nós precisamos, de alguma forma, aumentar esses tecnopolos, aumentar os investimentos para que nós possamos desenvolver, né, tecnologia e, assim sendo, não depender tanto de tecnologia estrangeira. Alguns centros tecnológicos e áreas, né? ITA, USP, UFSCar, Unicamp aqui em São Paulo, né? As federais, o Porto Digital em Pernambuco, a Química Fina no Rio, Porto Alegre, Fortaleza, né? Então são alguns lugares aí que a gente pode citar como um centro tecnológico. Um amigo de vocês, o Caracini, ele foi para uma faculdade do sul de Minas, eu acho, que ela também parece que está, né, despontando como um Itajubá, acho que é, está despontando como um tecnopolo. Então conversem com ele, né, ele pode falar um pouco, apesar de que, né, imagino que ele não deve nem ter esquentado a cadeira lá na faculdade e já teve que sair por conta da pandemia. Ok? Então é mais ou menos isso que eu tinha para hoje. Esse é um mapa da indústria do Brasil. Percebam que, apesar da desconcentração, ainda a indústria é muito concentrada aqui no Sudeste e Sul e de uma área muito restrita, mais litorânea do Nordeste. O Amazonas, nós vamos ter a Zona Franca de Manaus, né, que a gente destaca sempre, que foi um polo induzido, né, um polo industrial induzido, ou seja, retirou-se todo o tributo para que empresas se instalassem aqui para tentar gerar desenvolvimento econômico para esses lugares. Então eu encerro a nossa aula, né, com uma ideia que vem perdendo um pouco de força, né, dentro das discussões atuais, né? Ela foi mais forte nos anos 90, que seria a ideia do centro-periferia do Brasil. O centro-sul do Brasil, né? Mais urbano, mais industrializado, e a periferia, o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste. Mas eu, na minha visão, na minha humilde visão, com o crescimento econômico do Centro-Oeste, com a ida de muitas indústrias para o Centro-Oeste, né? Algumas delas atreladas ao agronegócio, à agroindústria, nós estamos mudando um pouco essa dinâmica, né? São Paulo é importante? Claro, é a cidade ainda mais importante do Brasil, mas ela não é mais uma cidade industrial, né? É uma cidade global, é uma cidade que é um polo de decisão. Então, nós temos aí, do aspecto industrial, outras regiões do nosso país ganhando bastante força. Ok? Isto posto,
termino nossa aula. Espero que vocês tenham gostado aí. Façam a leitura e tiver dúvidas, favor enviar para esta pessoa. Abraço.